Nos aproximamos do Senhor como um Deus santo e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, aplique a tua palavra ao nosso coração, transformando, ó Deus, nosso coração, a nossa mente, para que sejamos, ó Pai, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, refletindo, ó Deus, a glória do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, aplique a tua palavra à nossa vida, abra o nosso entendimento, não permita, ó Pai, que a palavra seja roubada de nós. Que o Senhor tenha misericórdia. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Mantenha sua Bíblia aberta. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão seja sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aí respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e quantas estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Meus irmãos, nós vimos no capítulo anterior que Abrão teve que entrar numa batalha para resgatar o seu sobrinho Ló.
Lembrando que Ló foi morar lá pelas campinas de Sodoma e armou suas tendas na beirada, longe da cidade, ou próximo da cidade. Depois ele foi morar dentro da cidade e se envolveu lá por Sodoma, e ele foi levado por aqueles reis que vieram de onde nós chamamos hoje, talvez Irã, Iraque, Turquia, daquela região ali. E Abrão foi avisado, e ele pega 318 homens criados na sua casa e vai e vence uma batalha contra aqueles reis, juntamente com os reis que da Babilônia, de Sodoma, que foram com ele. E ele, ao voltar, eles oferecem a ele os despojos, ele não aceita. Nós vimos isso lá no capítulo anterior. E ele entrega o seu dízimo a Melquisedeque numa demonstração de submissão ao Senhor. Nós vemos isso lá no capítulo 7 de Hebreus, nos falando sobre isso. Agora nós vemos Deus fazendo uma aliança com Abrão. Aqui nesse capítulo 15, Deus faz uma aliança com ele. Mas interessante é que Deus declara que Abrão estava com medo, e ele promete uma descendência a ele. Fala com ele para ele olhar as estrelas do céu, promete uma descendência, e confirma essa aliança com ele num ritual que era comum naquela época. E aí ele vai declarar também que Abrão é justificado pela sua fé. Nós encontramos aqui isso nesse texto. Então nós vamos ver o que tem nesse texto, para que nós possamos tirar alguns aprendizados daqui. O versículo 1, olha aí sua Bíblia, o versículo 1 diz assim: depois desses acontecimentos, que acontecimentos? A guerra do capítulo 14. Essa volta dele, essa questão de ele entregar o dízimo. Depois disso, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Meus irmãos, Abrão teve uma visão, ele teve uma revelação de Deus. A palavra hebraica que nós encontramos aqui nessa visão, nessa revelação, é uma palavra rara no Velho Testamento. Às vezes nós achamos que essas visões, que isso era muito comum. Isso não, essa palavra que está aqui, ela é rara no Velho Testamento. São poucas vezes que ela aparece. E nessa visão, Deus fala com Abrão que ele está com medo. Deus diz: não temas. Ele estava com medo. Meus irmãos, aqui já começa uma questão muito interessante. Esse homem havia vencido uma grande batalha, ele tinha recuperado os despojos, ele tinha recuperado as pessoas, ele tinha recuperado o seu sobrinho Ló, e ele fica com medo, meio fora do natural, que quando você tem uma grande guerra, quando você tem uma grande vitória, você não fica com medo. Nós muitas vezes ficamos alegres e até entusiasmados com as nossas vitórias, mas o texto diz que ele estava com medo. Deus diz para ele: não temas. Se nós formos refletir um pouco sobre isso aqui, você vai ver que esse homem já era um homem idoso. Ele mesmo diz isso. O texto lá que nós lemos lá em Romanos fala que já estava com 100 anos, ele estava próximo disso. Então ele era um homem experiente. Por que ele fica com medo? Com certeza ele deve ter pensado: esses reis vão se ajuntar lá e vão voltar aqui contra mim, e aí eu vou ter uma batalha pior do que eu já tive. Talvez ele tivesse pensado: agora esse povo dessa terra, eu estava peregrinando aqui por essa terra, não parava em lugar nenhum, esse povo agora viu que eu tenho toda essa capacidade, e eles agora vão se voltar contra mim. Ele fica com medo, diferentemente de, às vezes, nós, por inexperiência, ficamos muito alegres com determinadas vitórias, com determinadas coisas que o Senhor às vezes nos concede, e não temos a prudência que esse homem teve. Ele fica com medo.
apesar da grande vitória que ele teve. Ele fica com medo e aí Deus se apresenta a ele. Quando Deus se apresenta a ele, repare no versículo 2, versículo 3, que ele questiona, ele faz um questionamento. Deus diz a ele no versículo primeiro ainda, que Deus era o seu escudo, que ele teria um grande galardão. Deus diz a ele: olha, eu sou o teu escudo, eu te protejo. Você repara que Deus, quando fala que ele é o escudo, é porque ele estava com medo de alguma coisa que poderia acontecer com ele depois daquela batalha, depois de haver alcançado vitória. E Deus diz a ele: eu sou o teu galardão. Lembre-se que ele rejeitou o despojo que os reis de Sodoma ofereceram a ele. Aí Deus está dizendo a ele: olha, você não aceitou aquilo, mas eu sou o teu galardão. Nós falamos sobre isso, que às vezes nós aceitamos as ofertas do mundo e ele não aceita isso, porque Deus era o seu galardão. E aí, quando Deus fala tudo isso para ele, ele vem com essa resposta a Deus, que nós encontramos aí no versículo 2. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? É para que Deus diz a ele assim: eu sou o teu galardão, eu vou te dar as coisas, aquilo que você não recebeu dos reis de Sodoma, eu vou te dar, Aí ele vira e faz uma queixa. Na verdade, ele faz um questionamento de Deus sobre a sua descendência. Ele faz uma queixa a Deus, ele está queixando a Deus. Ele diz: que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, o meu escravo? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. O Senhor vai me dar as coisas, mas o Senhor vai me dar para quê? Eu vou dedicar, eu vou entregar isso tudo a Eliezer, o Damasceno. Esse homem era escravo, com certeza Abrão tinha comprado esse homem, ele era tipo um administrador dele, e ele se queixa. E ele se queixa, meus irmãos, não é porque ele tinha uma descrença em Deus, até pelo contrário, ele queixa a Deus porque ele tinha fé em Deus. Então a queixa dele não é uma demonstração de falta de fé, mas é porque ele tinha fé em Deus. Ele tinha uma perspectiva. A perspectiva dele é que ele iria deixar a sua herança para o seu escravo. Essa era a visão dele: eu vou deixar tudo que eu tenho para o meu escravo Eliezer, eu não tenho descendente. E aí no versículo 5, então Deus fala com ele no 4, aí respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí Deus, na queixa dele, Deus contradiz ele, diz: olha, não vai ser o Damasceno que é seu herdeiro, vai ser um filho, você terá um filho, Quando Deus faz essa promessa a ele, Deus fala com ele assim: olha, sai da tenda, tira ele, diz o texto que Deus tira ele de lá, né? Viu o versículo 5, então Deus conduz ele até fora e disse: olha para os céus. Meus irmãos, eu fico pensando, né? Aqui a gente está dentro da cidade, quando você olha para o céu, você não vê muitas coisas, mas quando por acaso, quando as luzes apagam da cidade, ou quando você vai para um lugar retirado numa roça, que você olha para o céu, parece que o céu é diferente. Eu imagino naquele deserto, naquela região, sem luz, sem nada. Ele sai da tenda, olha para o céu e vê aquela imensidão de estrelas. E Deus disse para ele: olha para o céu, quantas estrelas, se é que podes. Irmãos, é claro que ele não podia contar, mas Deus fala: conta, se você puder contar, conta. Ele disse: será assim a tua posteridade.
sendo assim a tua posteridade. Então aquele homem que estava com medo, ele recebe uma promessa de Deus. Aí quando chega no versículo 6, nós encontramos talvez para nós o texto mais importante aqui nesse capítulo, que ele diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Esse, meus irmãos, é o centro da doutrina da justificação. A fé lhe foi dada pela aliança com Deus, e ele foi justificado mediante a sua fé. Nós encontramos isso de forma muito clara e detalhada lá no capítulo 4 de Romanos, quando Paulo vai argumentar que Abraão, ele creu sem ser circuncidado, ele creu sem ter recebido a lei, ele creu antes mesmo de passar pela circuncisão, ele creu em Deus. Então ele creu nessa aliança, a aliança gerou a ele fé, e nós somos, irmãos, justificados pela fé que temos na ressurreição do Senhor Jesus. A justificação para nós também é mediante a fé que cremos na ressurreição. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos: aquele que confessa Jesus como Senhor e crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Então a nossa justificação é pela fé, e Cristo foi o sacrifício de Deus pelo nosso pecado. Aqui começa a base do nosso entendimento sobre a justificação pela fé. Quando chega no versículo 7, disse-lhe mais, Deus falando com ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Abraão, ele faz Deus está mostrando para ele que Deus começa a apresentar a ele. Ele diz, você lembra que ele diz: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Assim como Deus se apresenta no primeiro mandamento, vocês lembram que no primeiro mandamento diz que o Senhor se apresenta e diz: eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito. Aqui está dizendo: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur. O Deus que tira e se torna o Deus daquele homem. E aí no versículo 8, Deus vai falar com ele. Abraão vai perguntar a ele, perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele agora, meus irmãos, ele pergunta, ele queixa com Deus que ele ia deixar a herança dele para Eliezer. Aí Deus mostra para ele o céu e fala com ele: olha, você vai possuir toda essa terra. E ele faz essa pergunta: como que eu vou saber que eu vou possuir essa terra? Meus irmãos, ele não está sem fé, ele quer saber como que ele vai alcançar aquela promessa. A fé, é necessário que a gente entenda que a fé, ela não é antagônica com relação à queixa. Às vezes nós queixamos com Deus porque temos fé nele, e é isso que acontece aqui. Abraão faz essa queixa, e aí começa um processo no versículo 9 até o versículo 11. Deus fala com ele: você vai tomar 3 animais, algumas aves, vai partir esses animais, colocar um pedaço de um lado, um pedaço de um outro, uma parte de um lado, uma parte do outro, um de frente para o outro, e as aves você não vai partir, porque havia uma prática de aliança que era oferecido, a aliança era oferecida, o sangue tinha que ser derramado, eles partiam uma parte do animal de um lado do outro, e aqueles que estavam fazendo aliança andavam entre as partes, depois eles uniam as partes e faziam o sacrifício. Então Deus fala com ele: parte os animais, porque eu vou fazer com você uma aliança de sangue. Eu vou fazer com você uma aliança.
E você vai saber que eu vou te dar essa terra, porque eu estou fazendo uma aliança com você. Eu estou te prometendo que eu vou fazer. Então você vai saber, é porque eu estou te fazendo uma aliança, eu estou te prometendo. E aí diz o versículo 11, que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. É muito interessante isso aqui, porque na hora que ele parte os animais, aves tentam comer aqueles animais mortos, e ele precisa de zelar por aquela aliança. Isso aqui, meus irmãos, já é a simbologia de quanto nós que temos uma aliança com Deus, somos às vezes atacados para rompimento da nossa aliança. O povo, os descendentes de Abrão, irão sofrer até a volta de Cristo, com todo tipo de perseguição, com todo tipo de tentativa de que essa aliança seja desfeita. Então, isso acontece aí. Quando chega no capítulo 12, até o versículo 12 até o versículo 16, acontecem outros fatos que nós vamos ver. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, já no pôr do sol. Grande pavor e cerradas trevas aconteceram. Então acontece um fato naquela noite em que ele dorme, e aí ele tem a visão, e aí Deus diz para ele o que iria acontecer. Os seus descendentes vão ser escravos durante 400 anos. Vai haver uma treva, a sua posteridade será peregrina em terra alheia, eles vão sofrer, mas eu vou tirar eles de lá, eu vou punir a gente que tem de sujeitar-se. Ele vai dizer isso aí no versículo 14, e aí Deus diz a ele: olha, você vai viver muitos anos, vai morrer com ditosa velhice. E olha o versículo 16: na quarta geração tornarão para aqui. Eu vou tirar o povo da escravidão e eles vão voltar para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Meus irmãos, eu ouço muito no nosso meio pessoas perguntando assim: por que Deus mandou aquele povo, o povo dele entrar na terra e matar aquele povo, passar aquele povo tudo no fio da espada, mata todo mundo, limpa essa terra? Porque não encheu a medida da iniquidade. A medida da iniquidade havia enchido. Deus manda destruir aquele povo daquela terra, porque a medida da iniquidade deles tinha chegado no máximo que podia chegar. Por isso, às vezes, quando nós vemos o povo entrando na terra e fazendo o que eles fizeram, eles estavam obedecendo a Deus, porque o pecado daquele povo tinha enchido a medida da iniquidade. E aí no versículo 17 ao 21, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Repare, meus irmãos, que a prática era, os dois que estavam fazendo aliança andavam entre as partes, simbolizando que eles estavam tendo uma aliança de sangue. Aqui Abrão não anda entre as partes. Quem anda entre as partes é um fogareiro, uma tocha de fogo anda entre as partes. Quem faz aliança, olha o que diz o texto:
Naquele dia fez o Senhor aliança com Abrão. A aliança procede de Deus, numa ação exclusiva de Deus. É Deus que faz aliança com Abrão. Abrão não tem nada para dar a Deus. Ele não tem nada para oferecer. Então Deus faz aliança com ele. Eu já disse aqui que nós somos aqueles que defendem a doutrina teológica da aliança, que muitos não defendem. Por quê? Porque quando você vai tratar de aliança, e nós vamos ver mais na frente, o quanto isso é profundo, e Deus faz, Ele anda entre eles, e aí vai dizer aquilo, que esses povos seriam sujeitos a Abraão. Aqui só Deus passa entre as partes. Ao passar entre as partes, Deus está se obrigando diante de um juramento solene. Repare uma coisa, aquele juramento solene, Deus está se obrigando a cumprir o que Ele está fazendo. Eu estou fazendo uma aliança. Então, eu me obrigo a cumprir a aliança. Eu estou me envolvendo num pacto, num acordo. Eu tenho que cumprir isso. A minha palavra não pode voltar. Nós precisamos de entender isso. A aliança feita aqui, é impossível que Deus não a cumpra. Ele faz essa aliança. Meus irmãos, o que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? Primeiro, que o Deus da aliança, Deus é Deus da aliança. Deus fez aliança que procede completamente dele. A aliança procede dele. Ele escolhe Abrão como ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Nós falamos isso aqui hoje na escola dominical. Ele poderia ter escolhido o seu irmão, ele poderia ter escolhido o seu pai, ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Ele não escolheu Abrão porque Abrão era melhor, porque Abrão tinha alguma coisa a dar para ele. Não, ele escolhe ele, dá fé nele e faz aliança com ele porque ele tinha fé nele. Então nós precisamos de lembrar isso. Nós temos um Deus da aliança, nós temos um Deus da promessa. Na aliança está embutida a promessa. Eu fiz uma aliança com você e estou prometendo a você. Interessante que quando a primeira vez que eu li esse texto, eu imaginei assim, ele mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas, né? Eu fiquei pensando assim, será que os descendentes genéticos de Abrão eram tão grandes? Mas depois que eu fui ler e aprender sobre os descendentes de Abrão nas cartas de Paulo, é que eu fui entender que ele estava se referindo a todos aqueles que estão dentro da aliança. Aí, os descendentes de Abrão são os filhos da fé. É muito mais, mas muito mais do que os descendentes genéticos. Os descendentes de Abrão são aqueles que foram alcançados por Deus mediante a fé. Deus é fiel. Esse texto nos ensina isso. A fidelidade de Deus é por causa da sua aliança. Ele é fiel. Ele prometeu, Ele fez aliança e Ele é fiel ao seu nome. Ele é um Deus zeloso, Ele cuida do seu povo por causa da sua aliança. Ele vai cuidar do seu povo. Ele diz, olha, esse povo vai para o cativeiro, mas eu vou tirar eles de lá, eu vou punir aqueles que fizeram mal a eles. Eu vou fazer tudo isso. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, que aqueles que estão debaixo da aliança de Deus, que estão em Cristo Jesus, aonde essa aliança vai ser demonstrada na cruz, quando Jesus derrama o seu sangue, aqueles que estão em Cristo Jesus, debaixo dessa aliança, vão receber a promessa. Qual promessa? A
a promessa da vida eterna com o Senhor, a promessa de estar com o Senhor para sempre, a promessa de ter seus pecados perdoados, a promessa de andar com o Senhor, ser o amado do Senhor, ser a igreja do Senhor. Aqueles que estão debaixo da aliança são aqueles que estão em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, são aqueles que estão aqui, que ainda não encheram a medida da iniquidade. Sem Cristo são aqueles que estão no texto e que ainda vão encher a medida da iniquidade. Ou seja, que o Senhor, no dia que voltar, vai separar joio de trigo, vai separar aqueles que estão realmente dentro da aliança e aqueles que não estão. O que esse texto nos ensina de prática? O que fazer com o texto? É muito bonito. O que fazer com ele? Primeiro, logo no primeiro versículo você tem um aprendizado. O medo faz parte da nossa vida e não anula a aliança. É isso, pastor? Medo faz parte da nossa vida, meus irmãos. Nós somos humanos, nós somos pecadores, limitados. O medo faz parte da nossa vida, nós temos medo. Esse homem teve medo, por diversas razões. Eu creio que o que levou ele a ter mais medo foi a sua experiência. Ele sabia que poderia ter consequências depois daquela guerra, e ele tem medo. Ele tinha uma aliança, ele tem uma aliança com Deus, mas ele ainda tem medo. Então o medo faz parte da nossa vida, e isso não anula a aliança, porque a aliança não é anulada por nós. A aliança Deus fez, ela não é anulada por nós. Nós não temos como anular essa aliança com Deus. A nossa fé provém da aliança e não o contrário. Preste bem atenção nisso. Você não tem uma aliança porque você tem fé. Você tem fé porque você tem uma aliança. É diferente. A aliança, a fé, ela não antecede a aliança. A fé, ela é posterior. Ela é nos dada por causa da aliança com Deus. A fé ela não é antagônica com relação à queixa. Às vezes você tem fé, mas às vezes, dependendo da sua situação, você às vezes se queixa diante de Deus. E Deus entende, meus irmãos. Às vezes a gente chega diante de Deus e fala com o Senhor: Senhor, não estou aguentando mais. E às vezes Ele fala com você: aguenta, eu sou seu escudo, eu sou tua fortaleza. A queixa, ela é algo nosso, humano, que queixamos com Deus, que é o nosso Deus. Nós temos a quem buscar, nós temos a quem orar, nós temos um Pai. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos um Pai presente, um Pai que eu posso me dirigir a Ele e dizer para Ele: Senhor, eu estou com medo, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Senhor, eu estou animado, estou satisfeito, estou feliz. Senhor, eu estou triste. Pai, o grande problema nosso é que nós, às vezes, querendo demonstrar uma espiritualidade meio desassociada dessas verdades e realidade da nossa vida, nós não nos aproximamos do Pai conforme nós devemos nos aproximar. E Ele se aproxima do Senhor e do seu Deus e fala com Ele. Então a fé, nós não podemos ter medo disso. A nossa fé provém da aliança e não o contrário. A fé ela não é antagônica com a queixa. A aliança de Deus é para com o seu povo. Põe isso na sua cabeça. Deus não fez aliança com o mundo, Deus fez aliança com o seu povo, com aqueles que são seus escolhidos, aqueles que são chamados por Ele, aqueles que verdadeiramente são seu povo. E aí
a aliança é para todos os descendentes. Depois nós vamos tratar disso mais na frente. A aliança são para todos os descendentes. Ele não fez aliança somente com Abrão, ele fez aliança com Abrão e os seus descendentes. Ele diz assim: você terá um filho, esse filho terá filhos, como as estrelas do céu. Eu estou fazendo aliança com você e seus descendentes. Aliança também é para os descendentes. Depois nós vamos tratar disso mais na frente. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o nosso medo não anula a aliança com Deus, por Ele ser Deus da aliança. Nós não podemos romper com essa aliança, porque só quem andou entre aqueles animais foi Deus. Ele é quem fez aliança conosco. A aliança se cumpre por ser Deus aquele que é o fiador da aliança. A aliança da graça, ela foi ratificada no sangue de Cristo derramado na cruz, assim como aqueles animais foram sacrificados ali. O sangue de Cristo, o Cordeiro verdadeiro, o verdadeiro sacrifício a Deus, foi feito na cruz do Calvário, e Ele derramou esse sangue por nós. Ele é a garantia da nossa promessa, Ele é a garantia de que nós seremos salvos. Ele, Jesus, é a garantia. Ele garantiu com o seu sacrifício a nossa salvação. Nós somos filhos de Deus por adoção, porque o seu Filho morreu por nós, deu a vida por nós, nos comprou, e nós estamos debaixo dessa aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite você possa refletir, como que está a sua relação com Deus? Diante disso, quando você entende que Deus fez uma aliança, que Ele te chamou, Ele te atraiu para Ele, Ele te redimiu, Ele te justificou. Como que você tem reagido a isso? Como que você tem vivido diante dessa realidade? Está com medo? Já conversou com o Senhor? Está cansado? Está triste? Está com muito problema, com muita dificuldade? Converse com o Senhor. Ah, mas eu não quero queixar com Deus. Ele é seu Pai. Lembre-se, você tem um Pai. Você foi adotado, você tem um Pai. Não se esqueça disso. Você tem um Pai. Feche seus olhos, faça uma oração a Deus e faça um pedido a Ele: Senhor, me ajude a entender mais sobre essa aliança que o Senhor tem com o seu povo, com a sua igreja, comigo, que sou membro desse corpo. Que o Senhor esteja tocando no seu coração.